No vazio infinito do espaço profundo, a sonda 15A flutuava como um sussurro mecânico. Lançada há meses de uma órbita terrestre distante, ela cortava o nada em direção a um setor inexplorado, onde as estrelas pareciam mais frias, mais distantes. Seu corpo cilíndrico, coberto de painéis solares que captavam a luz fraca de sóis remotos, era projetado para durar, para observar, para relatar. A bordo da estação orbital Epsilon, a doutora Helena Vasquez ajustava os monitores pela enésima vez. A estação era um módulo solitário, ancorado em uma trajetória elíptica ao redor de Júpiter, longe o suficiente da Terra para que as comunicações demorassem preciosos minutos. Helena era a única ali agora. A tripulação rotativa havia partido semanas antes, deixando-a com a missão de monitorar as sondas autônomas. Isolamento fazia parte do trabalho. O silêncio também. Ela gostava disso, ou pelo menos se convencia de que sim. O zumbido baixo dos sistemas de vida era sua companhia constante, um ruído branco que preenchia o vazio sem invadi-lo. A sonda 15A fora enviada para investigar uma anomalia detectada por telescópios terrestres. Uma flutuação sutil no tecido do espaço, como se algo dobrasse a luz em um ponto invisível a bilhões de quilômetros. Não era um buraco negro, nem uma estrela colapsando. Apenas algo. Os dados iniciais chegavam limpos, previsíveis. Temperatura ambiente do vácuo, radiação cósmica estável, posição confirmada. Helena registrava tudo em logs automáticos, seus dedos dançando sobre o teclado holográfico. Transmissão recebida, hora zero, mais 247 dias, murmurava para si mesma, a voz ecoando fracamente no capacete de comunicação interna. Nenhuma resposta da Terra ainda. O atraso era normal. Ela esperava. Os dias se fundiam em turnos. Helena verificava os painéis solares da sonda, ajustava as antenas de transmissão. A 15A respondia com eficiência robótica. Imagens granuladas de nebulosas distantes, espectros de gases rarefeitos, nada fora do comum. Ela tomava café sintético em sachês, observava o brilho alaranjado de Júpiter pela escotilha, uma bola gasosa que girava devagar, indiferente. O isolamento pesava, às vezes, como uma pressão sutil no peito, mas Helena o via como um preço pelo privilégio. Estar sozinha com o universo, sem as distrações humanas, sem vozes tagarelando sobre prazos ou falhas orçamentárias. Então veio o primeiro desvio. Não foi dramático, apenas uma linha de dados que não se encaixava. Na transmissão da manhã, ou o que ela chamava de manhã pelo ciclo artificial de luzes, os sensores de partículas da sonda relataram uma oscilação. Partículas subatômicas dançando em padrões que não seguiam as leis conhecidas. Helena franziu a testa, ampliando o gráfico no monitor principal. Linhas irregulares, como ondas em um lago agitado por um vento invisível. Pode ser interferência, pensou ela, recalibrando o receptor. Mas o padrão persistia. Não era ruído aleatório. Havia repetição. Uma sequência que se repetia a cada 17 segundos, subindo e descendo em frequência como um pulso. Ela enviou um comando de diagnóstico. A sonda respondeu após o atraso de transmissão. Sistemas nominais. Nenhum dano detectado. Helena anotou no log. Anomalia em sensores de partículas. Investigar padrões. Fechou o arquivo e se levantou para esticar as pernas. A estação era pequena, corredores estreitos que ecoavam seus passos magnéticos. Pelo visor da sala de controle, Júpiter preenchia o horizonte, suas faixas de nuvens rodopiando em câmera lenta. Algo na visão a inquietou por um instante. Uma sombra passageira nas bordas da atmosfera? Não. Ilusão de ótica, cansaço acumulado. De volta ao console, os dados continuavam a fluir. Agora, as câmeras da sonda capturavam o setor-alvo.
Imagens borradas de escuridão, salpicada de pontos estelares. Mas no canto de uma frame, uma distorção, não uma forma, apenas uma curvatura na luz, como se o espaço se dobrasse levemente. Helena pausou a transmissão, zoomando. Podia ser lente gravitacional, um eco de matéria escura. Mas o padrão de partículas coincidira com isso. Ela checou os registros históricos. Nada similar. O pulso de 17 segundos ecoava nos dados de áudio ambiental. Não som, é claro, mas vibrações convertidas em ondas sonoras para análise. Um tom baixo, quase inaudível, repetindo. A comunicação com a Terra atrasava mais que o usual. Helena enviou um relatório preliminar. Sonda 15A, detectando flutuações não identificadas. Solicito análise especializada. Minutos se arrastaram em horas. Ela caminhou pela estação, verificando os tanques de oxigênio, os filtros de ar. Tudo normal. Mas o silêncio parecia mais denso agora, como se a estação prendesse a respiração. Voltando ao console, o novo pacote de dados chegou. Mais imagens. A distorção estava lá novamente, um pouco maior, como uma prega no tecido negro do espaço. E os padrões de partículas? Eles se intensificavam. A sequência de 17 segundos agora entrelaçada com variações sutis, como se respondessem a algo. Helena sentiu um frio na nuca. Não era medo, ainda não. Apenas dúvida. Algo observava de volta? Impossível. Máquinas não sentem. Mas ela sim. O monitor piscou com uma leitura de energia residual. Um pico mínimo, como se a sonda tivesse detectado um campo fraco, invisível aos instrumentos padrão. Ela ativou o protocolo de varredura ampla. Espera. A estação zumbia suavemente, o único som em meio ao nada. Os dados continuavam a chegar, fragmentados agora. Linhas de código que pareciam organizadas demais, não aleatórias. Helena inclinou-se para a frente, os olhos fixos na tela. O pulso de 17 segundos acelerava ligeiramente, como um coração batendo mais rápido. E na última imagem, antes da transmissão pausar por recalibração, algo se moveu. Não uma forma clara, apenas uma sombra alongada, lenta, curvando-se ao redor da distorção, distante, incompleta, como se o espaço piscasse. Ela congelou, o ar da estação repentinamente mais pesado. O que quer que fosse, não estava mais tão longe. Se você está sentindo esse arrepio no escuro do espaço, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora respire e continue ouvindo. A transmissão recomeçou, mas os dados mudavam, lenta, inexoravelmente. Helena apertou os controles, o coração ecoando o pulso da sonda. O isolamento, outrora conforto, agora apertava como uma mão invisível. Algo começava a se revelar, ou talvez sempre estivesse lá, esperando ser notado. Helena observava a tela com uma intensidade que doía nos olhos. A transmissão da sonda 15A fluía agora em rajadas irregulares, como se o sinal lutasse para atravessar camadas invisíveis de interferência. O pulso de 17 segundos havia mudado. Não era mais uma repetição exata, agora variava, alongando-se em alguns ciclos, encurtando em outros, como se respirasse. Ela pausou o fluxo de dados e rodou uma análise espectral. As linhas se entrelaçavam em padrões que lembravam ondas cerebrais, não as de um humano, mas algo primitivo, instintivo, um sussurro codificado no vácuo. Calma, murmurou ela para o vazio da estação. O ar reciclado carregava um cheiro metálico, familiar, mas hoje parecia estagnado, como se os filtros não conseguissem limpar algo além do oxigênio. Helena verificou o relógio. Mais de 1 hora desde o último pacote completo. O atraso com a Terra crescia, esticando-se para além dos minutos normais. Ela enviou outro relatório, repetindo o anterior com mais urgência. Flutuações evoluindo, padrões não aleatórios. Necessito confirmação imediata. Nada voltou. Apenas o zumbido dos servidores, ecoando no silêncio.
Ela se levantou, as botas magnéticas colando ao piso com um clique suave. A estação Epsilon era um labirinto compacto de módulos interligados, projetada para eficiência, não conforto. Helena caminhou até a escotilha principal, olhando para o vazio além de Júpiter. O planeta girava, suas tempestades rodopiando em tons de laranja e marrom, um espetáculo eterno que outrora a acalmava. Agora, as nuvens pareciam se mover de forma errática, como se observassem de volta. Ela piscou, afastando o pensamento. Fadiga, isolamento, coisas que o manual de procedimentos alertava. De volta ao console, os dados recomeçaram a pingar. Imagens da sonda mostravam o setor-alvo com mais clareza, ou ilusão de clareza. A distorção na luz havia se expandido, não como uma forma definida, mas como uma mancha difusa, curvando as estrelas ao seu redor em arcos suaves. Helena ampliou a frame. No centro, um vazio mais profundo, como se o espaço engolisse a si mesmo. E os sensores? Agora registravam variações térmicas mínimas, quedas de temperatura que não faziam sentido no vácuo absoluto. Algo absorvia calor. Algo próximo. O pulso acelerou para 14 segundos. Ela sentiu o coração sincronizar, batendo em uníssono com o ritmo da tela. Não é possível, sussurrou. Máquinas não influenciam o corpo humano. Mas o desconforto crescia, uma pressão na têmpora, como se dedos invisíveis massageassem sua mente. Helena ativou o áudio convertido. O tom baixo preenchia os alto-falantes, um gemido grave que vibrava no ar. Ela o desligou rapidamente, o silêncio retornando mais opressivo. O que quer que fosse, respondia. Aos comandos dela? À presença dela? Horas se passaram em uma névoa de verificações. Helena comeu uma ração proteica seca, mastigando mecanicamente enquanto monitorava. A comunicação com a Terra permanecia muda. Ela tentou o canal de emergência, um protocolo para falhas críticas, estático, apenas estalidos, como vozes distantes em uma tempestade. Base Epsilon para controle terrestre. Responda. Nada. O isolamento, que ela cultivara como um escudo, agora era uma prisão. Sem vozes externas, sem confirmações, apenas ela e a sonda, ligadas por um fio tênue de sinal. Então, veio a próxima transmissão. Não imagens limpas, mas fragmentos. Um vídeo curto, de segundos, capturado pelas câmeras de alta resolução da 15A. Helena o reproduziu em loop. A distorção pulsava, expandindo-se devagar. E ali, no limite da frame, algo se moveu. Não uma silhueta nítida, uma forma alongada, cinzenta, curvando-se como fumaça em gravidade zero, lenta, deliberada. Desapareceu antes que a câmera ajustasse o foco, deixando apenas um rastro de distorção residual. Ela congelou o frame no instante da visão, parcial, incompleta, como um braço se estendendo de uma névoa ou uma estrutura se dobrando no escuro. O peito de Helena apertou. Não era uma nave, não era natural. Sensores confirmavam, massa indetectável, mas o pulso agora batia a 12 segundos, sincronizado com o movimento, como se chamasse. Ela recuou da tela, o suor frio escorrendo pela nuca. A estação parecia menor, as paredes mais próximas. Ruídos sutis, o ciclo dos ventiladores, o clique de relés, agora soavam como passos distantes, ecoando de um lugar que não existia. Ela tentou isolar a sonda, enviando um comando de desligamento parcial, mas o sinal rebateu, alterado. Os dados retornaram com uma sequência nova. Não partículas, mas leituras de campo eletromagnético, ondulando em harmonia com o pulso. Algo interferia, algo que reagia à tentativa dela de se afastar. Helena sentou-se, as mãos trêmulas sobre o teclado. O medo não era da forma vista, breve, distante. Era da dúvida. O que observava através dos olhos da sonda. O que esperava no silêncio entre as transmissões. A noite artificial caiu na estação.
As luzes diminuindo para simular o ciclo circadiano. Helena não dormiu. Ficou no console, olhos fixos na tela escura. O pulso continuava, agora a 10 segundos, um batimento constante no fundo da mente. Júpiter brilhava pela escotilha, mas suas sombras pareciam se estender, tocando a borda da visão. Ela se perguntou se a Terra ainda existia, ou se o atraso era o primeiro sinal de algo maior. O isolamento a consumia, devagar, como o vácuo ao redor. Na manhã simulada, os dados reabriram. A distorção crescera, engolindo mais estrelas. E o movimento repetiu-se, mais próximo da lente da sonda, lento, curvando-se, como se testasse os limites. Helena não piscou. O pulso ecoava em seu pulso, uma ponte entre ela e o desconhecido. Algo se aproximava. Não da sonda. Dela. Helena não se mexeu por longos minutos. A tela piscava, o loop da transmissão congelado no instante da forma alongada. O pulso agora ecoava a cada 9 segundos, um ritmo que se infiltrava em seus pensamentos, como um relógio interno desregulado. Ela estendeu a mão para pausar o vídeo, mas os dedos hesitaram no ar, tremendo levemente. Tocar aquilo era como admitir que era real. Que respondia. O silêncio da estação se estendia, quebrado apenas pelo zumbido distante dos sistemas. Helena se forçou a se levantar, caminhando até o módulo de suporte vital. Verificou os níveis de oxigênio, 98% de pureza nominal, água reciclada, fluxo estável, mas o ar parecia mais rarefeito, como se algo sugasse a vitalidade do ambiente. Ela pressionou a palma contra a parede fria do corredor, sentindo o metal pulsar fracamente sob a luva. Ou era imaginação? O manual dizia que o estresse isolado podia distorcer percepções. Ela sabia disso, mas saber não dissipava o frio que subia pela espinha. De volta ao console, os dados fluíam novamente, mais densos. Não apenas partículas e campos, mas leituras de gravidade microscópica. Flutuações que sugeriam massa se movendo, curvando o espaço em ângulos impossíveis. Helena rodou os algoritmos de simulação. As projeções mostravam uma estrutura se aproximando da sonda, lenta, irregular, como uma membrana se esticando no vácuo. Não uma colisão iminente, mas uma órbita sutil, testando distâncias. O pulso sincronizava com isso, caindo para 8 segundos. Como se medisse o tempo até o contato. Ela tentou ignorar, focando em tarefas rotineiras. Limpou os filtros de poeira cósmica nos sensores remotos da estação, mas cada clique do equipamento ecoava como um sussurro, e Júpiter, pela escotilha, parecia inclinar-se, suas faixas nubosas se contorcendo em padrões que lembravam o movimento na transmissão. Helena piscou forte, afastando a visão periférica. Paranoia. O isolamento corroía a mente, transformava o normal em ameaça. Ela se convenceu disso, repetindo como um mantra. Mas o mantra falhava quando os dados piscavam. Uma nova imagem chegou, estática por um segundo antes de se resolver. A distorção dominava o quadro agora, uma bolha escura que engolia metade do campo visual da sonda. No limite, a forma reapareceu. Mais nítida dessa vez, mas ainda incompleta. Uma extensão curva, como um filamento se dobrando, cinzenta contra o negro, movendo-se com uma lentidão hipnótica. Não atacava, observava. A câmera da 15A ajustou o foco automaticamente, mas a forma se retraiu, deixando um rastro de pixels corrompidos, como se rejeitasse ser vista por completo. Helena ampliou, o coração martelando em 8 segundos exatos. O que era aquilo? Uma extensão biológica, uma relíquia de civilização extinta, ou algo que o espaço gerava quando ninguém olhava? O pânico veio em ondas suaves, não um surto, mas uma erosão. Helena enviou um comando de evasão para a sonda, um desvio de trajetória para testar reações. O sinal partiu, atravessando o vazio em minutos que pareciam horas. A resposta veio alterada.
Os propulsores da 15A ativaram, mas o pulso respondeu imediatamente, acelerando para 7 segundos. A forma na próxima transmissão se moveu em paralelo, mantendo a distância, como se acompanhasse o passo. Não era perseguição, era espelhamento, como se a sonda, ou ela, fosse o centro de um dança invisível. A comunicação com a Terra, morta. Helena ativou todos os canais, principal, reserva, laser de alta frequência, estático puro, entrecortado por ecos do pulso, como se o sinal fosse engolido por algo maior. Controle terrestre, isso é Epsilon. Anomalia crítica na 15A. Responda, por favor. Sua voz saiu rouca, ecoando no capacete. Nada. O atraso não era mais atraso, era ausência. Ela imaginou a Terra girando sozinha, alheia ou pior, tocada pelo mesmo silêncio. O erro humano pesava agora. Ela aprovara o lançamento da sonda sozinha, sem dupla verificação, confiante no protocolo. Pressão de prazos, isolamento forçando decisões rápidas. E agora, aquilo respondia a ela. Helena se sentou no chão do console, as costas contra o painel, olhos fechados. O pulso vibrava através do metal, transmitido pela estrutura da estação. Ela o sentia na pele, na respiração. Algo a observava, não através de lentes, mas de dentro. As paredes pareciam se curvar levemente, como a distorção na tela. E ruídos sutis, um crepitar nos cabos, um sussurro nos ventiladores, sugeriam presença. Não invasão, infiltração. Gradual, silenciosa, como o vácuo se infiltrando em uma junta rachada. Horas se arrastaram. Ela comeu outra ração, mas o gosto era de cinzas, o estômago revirando com cada transmissão. Os dados evoluíam. O campo eletromagnético da sonda se entrelaçava com o da forma, criando harmonias que os sensores interpretavam como comunicação. Sequências binárias emergiam, não codificadas em linguagens humanas, mas em pulsações que ecoavam o ritmo original de 17 segundos, agora distorcido. Helena decifrou fragmentos, repetições que sugeriam curiosidade, ou fome, ou simplesmente eco. Ela parou de analisar, temendo o que viria a seguir. Em vez disso, assistiu às imagens em tempo real. A forma se aproximava mais, parcial, um contorno que se estendia como tentáculos de névoa, tocando a borda da sonda sem contato físico. A 15A não reportava danos, apenas mudança. Os painéis solares piscavam, como se absorvessem luz de uma fonte invisível. O medo existencial a atingiu então, profundo, como o frio do espaço. Ela era o erro humano, o elo fraco em uma cadeia de explorações. Isolada, sem resgate possível, observada por algo que reagia à sua consciência, aos comandos dela, aos medos dela. Helena se levantou devagar, aproximando-se da escotilha. Júpiter rodava, mas uma sombra nova cruzava sua superfície, passageira como um dedo traçando o planeta. Ilusão? Ou o mesmo fenômeno se espalhando? O pulso batia a 6 segundos, urgente, chamando. Ela ativou o gravador pessoal, voz baixa. Dia 254, a sonda não está mais sozinha. E eu? Sinto que não estou. Desligou, o silêncio retornando. A próxima transmissão chegou. A forma preenchia a tela incompleta, curvando-se em direção à lente, lenta, intencional, como se soubesse que olhos humanos a fitavam. Helena não desviou o olhar. O desconforto se transformava em aceitação relutante, uma dúvida que corroía a sanidade. Algo se aproximava, e o espaço, outrora vazio, agora pulsava com vida invisível. Se o silêncio entre as estrelas te inquieta tanto quanto a mim, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo no desconhecido. Agora, ouça o que vem a seguir. Devagar. O pulso desacelerou de repente para 5 segundos, como uma pausa reflexiva.
Helena esperou, o peito apertado, sabendo que a espera era o pior. A forma não desapareceu. Permaneceu, observando de volta. Helena permaneceu imóvel diante da tela, os olhos fixos na forma que se estendia como uma sombra relutante. O pulso, a 5 segundos, ecoava agora, não apenas nos dados, mas em seu próprio corpo. Um tremor sutil nas costelas, como se o ritmo se infiltrasse através do metal e do vácuo. A transmissão da sonda 15A fluía em fragmentos curtos, cada um revelando um pouco mais da silhueta parcial. Um contorno cinzento que se curvava devagar, tocando o limite do campo visual, sem invadi-lo por completo. Não era agressivo, era paciente, como se esperasse que ela piscasse primeiro. Ela estendeu a mão para o controle de zoom, mas parou. Ampliar seria convidar aquilo para mais perto, admitir que merecia ser estudado. Em vez disso, Helena recuou a cadeira, o rangido das rodas magnéticas ecoando alto no silêncio da estação. O ar parecia mais denso, carregado de um peso invisível, como se a presença na tela sugasse o oxigênio dos filtros. Ela se levantou devagar, as pernas fracas, e caminhou até a escotilha secundária. Júpiter dominava a vista, suas faixas de nuvens girando em um balé eterno. Mas agora, as bordas do planeta pareciam borradas, como se uma névoa sutil as envolvesse. Ilusão, repetiu para si mesma. Apenas o reflexo da fadiga, mas o pulso batia em sua mente. 5, 5, 5. De volta ao console, os dados evoluíam sozinhos. Os sensores da sonda registravam agora variações quânticas, partículas que se entrelaçavam em padrões impossíveis, como se o vácuo respondesse a uma consciência externa. Helena rodou o simulador pela 3ª vez. As projeções mostravam a forma orbitando a 15A em uma espiral lenta, não como uma ameaça, mas como um companheiro relutante. O pulso desacelerou para 4 segundos, alongando-se em pausas que criavam um vazio maior entre os batimentos. Ela sentiu o peito se apertar em sincronia, a respiração se adaptando ao ritmo imposto. "Pare com isso", murmurou, a voz rouca contra o capacete. Mas o comando era para si mesma, não para a máquina. A sonda não parava, transmitia, revelava. Horas se fundiram em um borrão. Helena evitou comer, o estômago uma bola de ansiedade contida. Ela verificou os sistemas de backup da estação. Propulsores inativos, mas prontos, balizas de emergência calibradas, tudo nominal, exceto o sinal da Terra, que permanecia um abismo de estática. Ela tentou novamente, ativando o transmissor de baixa frequência, o último recurso para perfurar interferências. Epsilon para a base, anomalia na 15A evoluindo, forma detectada. Responda. O eco voltou vazio, pontuado por um sussurro que poderia ser o pulso filtrado, nada mais. O isolamento a envolvia como uma membrana, fina e elástica, esticando-se até o ponto de ruptura. Ela imaginou as vozes na Terra, colegas discutindo relatórios rotineiros, famílias em jantares comuns, alheias ao que se desenrolava a bilhões de quilômetros. Ou talvez não. Talvez o silêncio se espalhasse, um erro humano propagado como uma onda. A próxima transmissão chegou como um sopro, um vídeo de 20 segundos, em tempo real. A forma preenchia mais da tela, sua curvatura se estendendo como filamentos de fumaça que se dobravam no escuro. Lenta, hipnótica. A câmera da sonda tremeu levemente, não por falha mecânica, mas por uma vibração induzida, como se o casco respondesse ao toque invisível. No centro da distorção, um núcleo escuro pulsava em uníssono com o ritmo. 4. Pausa. 4. Helena inclinou-se para a frente, o suor escorrendo pela testa, embaçando o visor interno. A forma não se aproximava mais. Pairava, observava através da lente, como se os olhos dela fossem o verdadeiro alvo. Ela pausou o vídeo no instante máximo de clareza. O contorno sugeria extensão,
não solidez, como uma rede se tecendo no vácuo, parcial, incompleta, reagindo à luz das estrelas distantes. O medo psicológico a consumia agora, devorando camadas de racionalidade. Não era o pavor de um monstro explícito, mas da dúvida existencial. E se aquilo fosse o espaço se revelando? Não vazio, mas vivo, esperando ser notado por mentes curiosas como a dela. Helena sentiu o erro humano pesar como chumbo. A decisão de lançar a sonda sozinha, os comandos enviados sem hesitação, o isolamento que amplificava cada leitura estranha. Pressão sob o vácuo da solidão, onde um segundo de dúvida se tornava eterno. Ela se viu questionando a realidade. A forma era externa ou um eco de sua própria mente fragmentada? Os padrões nos dados pareciam se alinhar com memórias reprimidas. Noites insones na Terra, o zumbido de equipamentos que soava como sussurros. Ela ativou o protocolo de desligamento total da sonda, um comando irreversível para preservar a integridade. O sinal partiu, atravessando o nada, mas a resposta veio imediata, alterada. Os sistemas da 15A ignoraram o comando, em vez disso transmitindo uma sequência nova. Não dados científicos, mas um padrão visual. Linhas que se curvavam na tela, ecoando a forma, como se a sonda agora desenhasse o que observava. O pulso caiu para 3 segundos, urgente, mas controlado. Helena recuou, tropeçando na cadeira. A estação zumbia em harmonia, os ventiladores acelerando levemente, como se respirassem com aquilo. Ruídos sutis preenchiam os cantos, um crepitar nos painéis, um eco nos corredores vazios. Presença, não invasora, mas infiltrada, tornando o ambiente hostil de forma gradual, silenciosa. Helena se arrastou até a parede oposta, pressionando as costas contra o metal frio. O pulso vibrava através da estrutura, um batimento compartilhado. Ela fechou os olhos, mas a imagem persistia, a forma curvando-se, parcial, impossível de compreender por completo. O medo do desconhecido a dominava, não do que via, mas do que não via, do que esperava no silêncio entre os pulsos. Isolada, observada, ela se tornava parte da transmissão, um elo em uma cadeia que se estendia além do visível. A Terra, um eco distante, talvez já tocado pelo mesmo ritmo. O ciclo de luzes da estação diminuiu para a noite simulada, mergulhando o módulo em penumbras suaves. Helena não se moveu. Os dados continuavam a fluir, baixos, insistentes. A forma na tela se retraiu devagar, não desaparecendo, mas se fundindo à distorção, como se pausasse para observar de longe. O pulso estabilizou em 2 segundos, um sussurro constante. Ela esperou, o peito subindo e descendo em sincronia. Algo permanecia. Observava, e no vazio entre as estrelas a dúvida se eternizava. Um erro humano que ecoava para sempre, sem resolução, sem fim. A transmissão parou abruptamente. Silêncio absoluto. Mas Helena sabia. Não era o fim. Era a espera. O espaço profundo guardava seus segredos, pulsando devagar, invisível, até o próximo olhar.